quero que você abra a sua Bíblia e nós vamos ler juntos aqui. Nós vamos ler juntos aqui Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 1. Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 1. Eu vou ler aqui na minha linguagem Vou ler aqui na minha linguagem da NVT. Amém, amados? Glória a Deus, aleluia. Amém? Então vamos lá? Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 1. Gente, pra gente começar propriamente dito esse vídeo, eu preciso dizer pra vocês que o Espírito Santo ele tem falado comigo nesse capítulo há algum tempo, né? O Espírito Santo tem falado comigo já faz um tempo nesse capítulo. Eu já li e reli esse capítulo várias e várias vezes. várias vezes eu li e reli esse capítulo. E, cara, eu sinto do Espírito Santo, sabe, o quanto Deus deseja falar conosco a partir desse capítulo. E eu queria muito que você, conforme a gente for lendo, né, você não precisa, se você quiser pegar sua Bíblia, você pode pegar. Mas, se você puder me acompanhar aqui, né, ler junto comigo aqui, você pode estar lendo junto comigo aqui, porque eu vou colocar aqui embaixo para você estar lendo junto comigo aqui. Então é Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 1 eu vou ler na minha Bíblia, né, na NVT, tá? Pela NVT. Então se você puder estar acompanhando comigo a palavra de Deus em Filipenses capítulo 3, versão, às vezes vai falar assim, nossa, né? Mas aguente seu coração, deixa o Espírito Santo tocar, falar com você nessa tarde, falar com o seu espírito nesse momento, nessa hora, né? Porque eu tenho certeza que se você parou para ler, para ouvir essa live, para ouvir algo, para assistir esse momento aqui, eu tenho certeza que o Espírito Santo ele está querendo algum particular com você, uma ministração mais profunda com você. Amém? Tem mais gente entrando aí. Se você estiver entrando, pode estar colocando aqui, ó, a Fabi entrou, a So tá aí também, a Sofia, né? Tá aí junto com a gente, glória a Deus. A Rosana tá aqui com a gente também, glória a Deus também, Rosana. Bênção estar com vocês aqui, ó. Alessandro sempre tá aqui compartilhando aqui as coisas, né? O pessoal aqui tá afiado aqui junto com a gente, gente. Então vamos lá. Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 1. Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz assim, vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor aqui. Por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer-lhes essas coisas, e o faço para protegê-los. Nunca me canso de dizer essas coisas. Outra versão fala assim, né? Outra vez digo para vocês, se alegrem no Senhor. A alegria do Senhor é a sua força. Acho algo interessante, antes da gente continuar a dar prosseguimento. Às vezes as pessoas falam, acho que eu já devo ter falado isso, talvez você vá ouvir novamente, mas ouça. Lá em Neemias fala que a alegria do Senhor é a nossa força. E eu acho interessante que às vezes as pessoas elas interpretam esse versículo de maneira errada, né? Assim como Paulo está falando aqui, por fim, meus amados, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer essas coisas e eu faço para protegê-los. Ele está dizendo para nós, alegrem-se no Senhor. E quando Neemias fala assim, a alegria do Senhor é a nossa força, significa que a alegria dele está no coração dele. A alegria que nós movemos no coração dele. A alegria que nós permitimos, que nós realizamos, as coisas que nós fazemos, as nossas atitudes, as nossas ações, que geram alegria no coração do Senhor. Essas atitudes e ações que alegram o coração de Deus é a nossa força. Então vamos falar novamente essa frase com esse novo entendimento. A alegria do Senhor é a nossa força. Então quando nós alegramos o coração de Deus, ali nós nos fortalecemos.
Tá entendendo? Essa é a palavra. E aqui Paulo está dizendo de novo, alegrem-se no Senhor. Mas aqui ele está dizendo que a sua alegria esteja em Deus. Ou seja, que a sua alegria, que a sua motivação, das suas ações, das suas atitudes, de tudo aquilo que você faz, de tudo aquilo que você realiza, esteja no Senhor. Amém? Que a sua alegria seja em fazer o coração do Pai se alegrar, né? Ser motivo de alegria. E algo que nós precisamos colocar em nosso coração, que deve ser assim marcado profundamente, é que nós precisamos alegrar o coração de Deus. Aí você entra também, até eu quero colocar aqui também, Salmos, capítulo 37, versículo 4. Salmos 37, 4. Olha só o que Salmos 37, 4 fala para mim e para você. Busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Olha só, Paulo então está dizendo que a sua alegria esteja no Senhor, que o fato de você se alegrar, que a sua felicidade, que aquilo que te traz, que causa alegria no seu coração, esteja no Senhor. E aqui o Salmos 37,4 fala para mim e para você: busque no Senhor a sua alegria, que a sua alegria seja buscada em Deus. E essa alegria que está sendo buscada em Deus te causará felicidade, porque dessa maneira Deus, Ele vai dar os desejos do seu coração. Mas por quê? Porque nós alcançamos uma maturidade. Qual que é essa maturidade? Alegrar o coração de Deus. E quando nós alegramos o coração de Deus, fazendo a sua vontade, porque é assim que nós nos alegramos, nós então viveremos por consequência, né? Desejaremos por consequência a vontade dele. Ou seja, quando nós alegramos o coração de Deus, fazendo a vontade dele, né? Consequentemente, a nossa vontade será fazer a vontade dele sempre. E por consequência, o que acontecerá? Deus irá cumprir em nós os desejos do nosso coração. Porque os desejos do nosso coração estará no centro, agradar o coração de Deus. Dá pra você entender? É algo assim profundo, tremendo, que eu tenho certeza que o Espírito Santo está trazendo e revelando pra você. Cara, é muito fera a palavra de Deus, né? Quando uma coisa se alinha à outra. E algo que nós precisamos atrelar ao coração do Pai é exatamente esse desejo de alegrar o coração de Deus, de trazer alegria para o coração do Pai, de trazer alegria para aquilo que Ele tem como precioso e não para aquilo que nós temos como mais precioso. Amém? E olha só, voltando lá para Filipenses, vamos dar prosseguimento aqui naquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Já é algo tremendo da parte de Deus, mas eu quero que você continue prestando atenção e recebendo o que Deus está falando para você. Vamos lá, Filipenses 3, 2. Cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão. Pois nós, que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Alegramo-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. Ainda que, se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Eu vou ler isso daqui e depois a gente vai falar melhor sobre essa questão aqui. Olha Paulo falando aqui para nós. Fui circuncidado com 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu, ou, em outras versões, hebreu de hebreus. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja, e quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Amados, olha só o que Paulo está dizendo para mim e para você. Ele estava falando, cuidado com aqueles que são cães. Chamam essas pessoas de cães.
E olha só o que ele está dizendo. Ele está falando que essas pessoas que são como cães são pessoas que estão querendo introduzir sobre eles a circuncisão, né? E o que era a circuncisão propriamente dita? A circuncisão naquela época, né, era algo que era feito pelos judeus, né? Ou seja, eles se circuncidavam para trazer um sinal no corpo deles que eles eram judeus, que eles eram escolhidos de Deus, que eles eram faziam parte do povo de Deus. Mas olha só o que acontece agora em Jesus Cristo morrendo naquela cruz, ressuscitando ao terceiro dia. Nesse momento, na hora que Jesus Cristo ressuscita dos mortos, nessa hora ele traz a graça sobre as nossas vidas. Nessa hora ele traz um momento um novo tempo sobre as nossas vidas, o cumprimento da lei. E no cumprimento da lei, todas as coisas se tornam todas as nossas ações, todas as nossas atitudes, tudo aquilo que era propriamente dito legal na lei se tornam então vislumbrados, ou seja, tudo aquilo que estava fechado para nós se abre, e então nós percebemos que tudo aquilo que era lei, que estava lá na legalidade, se torna algo real no Espírito. Então tudo aquilo que nós víamos na lei era nada mais nada menos, como diz Hebreus para mim e para você, eram sombra daquilo que iria vir, ou seja, que veio, né? E o que é que veio? Veio o Espírito Santo para nos revelar as coisas que são espirituais. Então era uma sombra daquilo que seria a graça, que é o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Então Paulo está dizendo para mim e para você: cuidado com aqueles que estão dizendo que você precisa levar uma marca no seu corpo em algum lugar, né? Precisa demonstrar com uma aparência que vocês são cristãos verdadeiramente, que vocês são escolhidos de Deus, que vocês agora fazem parte, são povo de Deus, porque vocês não precisam mostrar no seu corpo que vocês são escolhidos de Deus. Mas ele está dizendo aqui que não mais deve ser mostrado no corpo, mas que deve ser algo que deve ser mostrado através das ações do Espírito Santo, da vontade de Deus nas nossas vidas. Então nós começamos falando sobre alegrar o coração do Pai, que nós precisamos nos alegrar em alegrar o coração de Deus, ou seja, alegrem-se no Senhor, que a sua alegria esteja em Deus, que então a sua alegria seja de fazer a vontade do Pai. E então ele começa a colocar aqui, né, que existem outras pessoas que estão querendo colocar regras, colocar formatos, colocar situações humanas, coisas humanas que vão demonstrar uma certa espiritualidade, quando na verdade não são regras humanas, não são achismos humanos, não são coisas humanas que trazem para nós aquilo que verdadeiramente é espiritual. Então eu quero que você entenda. Então o que traz, Caio? Então o que é que mostra que nós somos escolhidos de Deus, que nós somos filhos de Deus, que nós somos da parte de Deus, que nós somos de Cristo propriamente dito? O que é que traz? O que é que traz? Amados, é exatamente aquilo que Paulo disse no começo. O fato de nós desejarmos, o fato de nós termos em nosso coração a busca de um desejo de alegrar o coração de Deus. Olha só, porque daí ele fala assim: vocês estão querendo se vangloriar na carne? Vocês estão querendo se vangloriar nas regras? Então eu digo para vocês, eu deveria me vangloriar muito mais. Porque eu sou da tribo de Benjamim, porque eu sou fariseu de fariseus, porque eu fui estudado aos pés de Gamaliel, porque eu fiz isso, porque eu era zeloso com relação à lei judaica. Isso e aquilo. Então eu poderia me gloriar porque eu sou puramente judeu, puramente escolhido por Deus. Mas na verdade não é isso que demanda o correto. Na verdade não é isso que demanda a vontade do Pai. Não é isso que demonstra a espiritualidade que nós devemos buscar. Olha só o que ele diz aqui no versículo 7. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora eu considero insignificantes por causa de Cristo. Quer dizer, ele está dizendo regras, formatos humanos, achismos do homem, racionalidade, coisas que são nossas, que nós achamos, coisas que passam por um critério nosso, propriamente dito, coisas que passam pelo nosso julgamento,
sem que nós percebamos a vontade suprema do Pai, a vontade real do Pai, sem que nós tenhamos um desejo de nos aprofundar em Deus e procurar em Deus o que realmente importa e o que realmente demonstra uma espiritualidade real. Queridos, a verdadeira espiritualidade está em buscar em fazer a vontade de Deus. Ponto final. A palavra de Deus está onde descrita? Em sua palavra? Na Bíblia? Sim, em sua palavra. Na Bíblia. A vontade de Deus está apenas na Bíblia? Não, porque se nós nos apegarmos apenas à palavra de Deus em si, não na palavra de Deus, né? No caso, nós estamos falando, mas em legalismos, mas se nós nos apegarmos apenas nas informações que muitas vezes nós usamos para trazer uma racionalidade própria, nós estamos fazendo isso de maneira errada. Nós estamos errando, nós estamos pecando. Porque na verdade o objetivo não é fazer a vontade de Deus, mas justificar certas ações que nós achamos que é o correto e que muitas vezes servem para julgar, para apontar, para negativar a fé de outras pessoas, ou para não demonstrar um amor que nós deveríamos ter pelos outros. Porque apesar e acima de todas as coisas, o nosso coração precisa estar centralizado em fazer a vontade do Pai, em fazer o que está no coração de Deus. Então, por exemplo, eu posso ter uma vida muito próspera, eu posso ter uma casa, um carro, eu posso ter sei lá, um bom casamento, eu posso ser uma pessoa boa. 1 Coríntios capítulo 13 fala para mim e para você exatamente isso, né? Eu posso entregar o meu corpo em favor de alguém. Eu posso fazer isso, posso fazer o que for, eu posso ter o que for. E às vezes nós achamos que porque nós estamos fazendo certas coisas, porque nós estamos vivendo uma prosperidade, porque nós estamos tendo uma casa, um carro, um bom casamento, um casamento abençoado, eu estou debaixo da vontade de Deus. Que erro, amados. Pode ser que às vezes nós tenhamos tudo isso e às vezes nós não estamos debaixo da vontade de Deus. Nós precisamos ter a compreensão que a verdadeira espiritualidade está em fazer o que Deus quer que nós façamos. E muitas vezes nós estamos tendo tudo isso achando que Deus está nos aprovando, quando na verdade ser aprovado por Deus vai muito além do que você perceber e ir bem, ser bem sucedido conforme seus próprios olhos. Porque aquilo que é bom aos olhos de Deus nem sempre vai ser bom aos nossos olhos. Não estou dizendo que essas coisas que nós temos, ou que nós conseguimos, ou a prosperidade que nós temos, é algo pecaminoso. Não, muito pelo contrário. O que eu estou dizendo é que muitas vezes essas coisas nos enganam e nos fazem pensar que nós estamos fazendo a vontade de Deus, quando na verdade às vezes nós não estamos. E qual que é a primazia da vontade do Pai? Qual que é o fundamento da vontade do Pai? E eu quero procurar esse versículo aqui para ler junto com você. Para ler junto com você aqui. Eu quero ler esse versículo aqui junto com você. Vamos ler? Eu vou abrir aqui, Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 30. Marcos 12, 30. Olha só o que a Bíblia diz para mim e para você. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e de todas as suas forças. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é maior do que esses. Nenhum outro mandamento é maior do que esses. Quais? Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a nossa mente. Cara, é muito fera quando nós compreendemos essa verdade. Quando nós compreendemos uma coisa, amar a Deus de todo o coração. Não é metade do coração, é de todo o coração. Ou seja, a nossa vida precisa estar desejando Deus na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Nós precisamos desejar, ter fome de Deus, ter anseio por Deus todos os dias. De toda a nossa alma. Cara, essa é a parte mais difícil. E de toda a nossa mente.
Ou seja, de toda a nossa, que a nossa racionalidade não esteja em nós, mas que esteja em Deus, na vontade do Pai. E amar o nosso próximo como a nós mesmos. Essa é a demonstração da espiritualidade. E o fruto do Espírito é a realização, ou seja, é a consumação de que nós estamos andando e fazendo a vontade de Deus. Aí você entra no fruto do Espírito e percebe que é paciência, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mas o que são essas coisas, Caio? Essas coisas, queridos, meus irmãos, elas estão diretamente ligadas com relacionamento. Relacionamento. Tudo está ligado com relacionamento. Às vezes nós achamos que apenas entre nós, como família, nós já estamos adorando Deus como igreja. Não, 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 não. Muitas vezes nós achamos que nós estamos apenas ali, e com o meu marido, com a minha esposa, nós estamos apenas nós estamos ali já como igreja. Não, 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 não. Nós somos chamados para viver em comunhão com outras pessoas, para viver em unidade com outras pessoas. E você percebe que a vontade de Deus ela está atrelada, totalmente atrelada, quando nós amamos a Deus de todo o nosso coração. Consequencialmente e inevitavelmente, nós vamos amar de todo o nosso coração as pessoas que estão ao nosso redor também. Quando nós amamos a Deus de todo o nosso coração, nós fazemos a maior vontade do Pai, que é o quê? Amar as outras pessoas. A Bíblia diz para mim e para você que o amor, amados, que Deus teve, foi a ponto de entregar a sua vida em nosso favor. Foi a ponto de entregar a sua vida em favor de mim, em favor de você. Então, se é entregar a sua vida, entregar ao seu único filho por nós, então significa, nós precisamos da mesma maneira amar os nossos irmãos, de tal maneira, amados, a ponto de nós também entregarmos a nossa vida, né, para servir, para ajudar, para auxiliar uns aos outros. E é interessante que muitas vezes as pessoas que estão nos ouvindo agora falam assim, nossa, mas então eu tenho que sair ajudando todo mundo. Mas você precisa compreender que esse auxílio, essa ajuda está atrelada também a você ser curado, a você ser liberto, a você ser transformado, a você compreender que muitas vezes você ainda não está em condições de ajudar a si mesmo, imagina ajudar o outro. Então eu preciso ser curado primeiro, transformado primeiro, para depois ajudar, abençoar, cuidar do meu próximo, cuidar da outra pessoa. Quantos estão aí comigo? Quantos estão aqui comigo? Amém ou não amém? Então por isso, amados, que é impossível nós amarmos a Deus de todo o nosso coração, toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, e nós não convivermos com outras pessoas, e nós não derramarmos desse amor para outras pessoas. Então é impossível nós andarmos e amarmos a Deus e não convivermos como igreja, né? Amém? Glória a Deus. Vamos continuar? Então, quando nós, voltando aqui para Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 7. Amém? Então, Paulo já estava falando, não são essas coisas, não é os seus critérios, não é as suas vontades, não é algo que você faz que traz legalidade ou que traz um legalismo. Não é uma coisa, eu sou santo porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu... Não é isso. Até Paulo estava comentando aqui nos versículos antecedentes aqui, no 3. Olha só o que ele fala no 3. Pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus somos os verdadeiros circuncidados. Alegramo-nos no que Cristo fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. Quanto que eu coloco nos esforços humanos? Quando eu acho que aquilo que eu faço, no sentido de perceber as coisas terrenas, materiais, olhar para as coisas materiais e perceber, não, tudo que eu estou fazendo é correto, porque eu dou dízimo, porque eu estou sendo próspero, porque eu estou isso, porque eu estou aquilo. Você começa a olhar no âmbito material, você começa a viver uma religiosidade, quando na verdade a vontade do Pai ela está apenas atrelada àquilo que é Espírito. Então nós precisamos buscar a vontade de Deus no Espírito.
coisas espirituais, coisas que tragam o reino do Pai. E as coisas que trazem o reino do Pai, queridos, não tem nada a ver com matéria, não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com casa, não tem nada a ver com prosperidade, não tem nada a ver com nada com isso. Mas quando nós percebemos o reino do Pai, ele está falando de amor. Quando nós percebemos o reino do Pai, ele está falando do fruto do Espírito. Quando nós percebemos o reino do Pai, ele está falando sobre você amar, nós suportarmos uns aos outros, nós termos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, nós andarmos e nos movermos segundo ele deseja, segundo a vontade do Pai. E o alvo é sempre esse, é fazer a vontade de Deus. Muitas vezes nós estamos sendo prósperos, sim. E a pior coisa que existe é sermos prósperos naquilo que não provém de Deus. Essa é a pior coisa que existe. Porque isso traz uma falsa sensação de que Deus está nos apoiando, quando na verdade não está. E quando está, Caio? Quando nós buscamos saber qual que é a vontade dele. E como nós sabemos? Através da oração, através da palavra de Deus lida todos os dias e através de um jejum. E isso daí vai trazer para nós um desejo de viver e conviver com outras pessoas em comunhão. Amém ou não amém? Isso precisa ser gerado em nossos corações. Não é a legalidade, não é o legalismo. O legalismo ele faz nós olharmos para as coisas daqui da terra. O legalismo faz nós olharmos para as coisas aqui terrenas. E aquilo que verdadeiramente é a vontade de Deus está totalmente relacionada com aquilo que é espírito. Amém? Sou próspero, mas qual que é o propósito de eu ser próspero? Eu abençoar o meu irmão, eu ajudar o meu irmão, eu ofertar na vida do meu irmão. Eu tenho um carro, mas qual que é o objetivo do meu carro? Servir. Se alguém precisa de carona, eu dou carona. Se alguém... Então tudo está atrelado a isso, são coisas espirituais, ao reino, a nós fazermos uns pelos outros, a nós cuidarmos uns dos outros. Amém? Continuando. Ainda que se outros pensam ter motivos, aí ele fala, né, sobre aqueles motivos que nós já lemos. Então vamos ler aqui a partir do versículo do versículo 8. Nós vimos que Paulo falou que todas essas coisas que ele tinha como precioso, como regras que eram importantes, ou como estudos, como coisas aqui da terra, materiais que trazem assim aos olhos humanos uma coisa assim, que saltam aos olhos de maneira falando, nossa, olha. Ele está falando, todas essas coisas são insignificantes. Mas olha o que ele continua dizendo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes, comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e os considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Olha só o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo para mim e para você que todas as coisas aqui da terra, títulos, prazeres, prosperidades, condições financeiras, seja o que for, todas essas coisas ele considera como coisas insignificantes. Ou seja, tudo isso sem um propósito, sem estar centralizado na vontade do Pai, não adianta de nada. Não traz proveito nenhum. Não se aproveita para nada. Então Paulo está demonstrando para nós qual que é a vontade do Pai. E a vontade do Pai acima de todas as coisas é que nós conheçamos e prossigamos em conhecer ao Pai. E aí ele fala lá em Oséias que eu acho tremendo e eu quero colocar aqui como versículo. Gente, eu sei que todas essas coisas vocês já ouviram, mas eu quero falar novamente, porque isso precisa ser posto no seu coração. Oséias capítulo 6, verso 6. Olha o que ele diz. Quero que demonstrem amor e não que ofereçam sacrifícios. O que é o sacrifício? O sacrifício é algo material. É algo feito por nós. Mas aquilo que é feito por nós, que é nosso propriamente dito, nem sempre agrada ao Pai, porque não é por mérito, mas é por aquilo que Ele deseja que nós façamos. Entende a diferença? Então ele fala, eu quero que vocês demonstrem amor para as outras pessoas, né? E não que ofereçam sacrifícios. Eu quero que me conheçam mais do que desejo holocaustos. Eu quero que vocês continuem me conhecendo. Eu quero que o coração de vocês esteja com fome e com sede de se aprofundar na minha palavra, de se aprofundar em mim, de orar e buscar a minha presença.
Mas não que façam isso por mérito próprio para dizer, nossa, o quanto eu sou espiritual, não. Mas que façam isso porque o coração de vocês está limpo, está puramente voltado. Sabe o que é um coração puro? É um coração que anseia fazer e viver a vontade de Deus, como centralidade em tudo que faz. Esse é o ponto. Quando nós compreendemos isso, nós compreendemos o que é viver em santidade. Compreendes? Compreendes o que eu lhes digo? Então, continuando aqui. Versículo 8, né? De Filipenses capítulo 3. Versículo 8. Por causa dele deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo, né? Ou seja, tudo aquilo que existe de material, tudo aquilo que existe dessa terra, tudo aquilo que é dessa terra, que traz vislumbre, que traz um saltar nos olhos das pessoas, tudo isso eu já considerei como esterco. Tudo isso eu já considerei como algo que já não serve mais para mim. Mas o meu coração está atrelado à vontade do Pai, à vontade de Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Coloca um foguinho aí para eu saber que você está dando um glória a Deus aí. Aleluia! Continuando. Versículo 9. Né? Versículo 9. Então nós falamos, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça. Olha aqui que Paulo está dizendo, confirmando o que eu estou dizendo para você. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo. Pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Arabassúria candarabachá. É pela fé que Deus nos declara justos. Ah, queridos, não é pela legalidade, não é porque eu faço isso, não é porque eu faço aquilo, não é pelos meus próprios méritos que eu sou santo, mas eu me torno santo, eu vivo em santidade verdadeira quando o meu coração está atrelado, aprofundado, enraizado em fazer a vontade do Pai, em colocar o desejo de Deus em primeiro lugar, em conhecer a Deus, em saber qual que é a vontade dele para minha vida, em viver o propósito dele em meu coração, porque muitas vezes nós não estamos vivendo o propósito do Pai, amados, e não viver os propósitos, os planos de Deus que ele quer para nossa vida é pecado. Eu quero dizer para você que a palavra pecado, sabe qual é o significado? Significa errar o alvo. Qual que é o nosso alvo? Nosso alvo está em viver a vontade de Deus. E viver a vontade de Deus implica em viver os seus propósitos para as nossas vidas, em viver os seus planos para as nossas vidas, em trazer o reino dele para esse lugar, em dar fruto do Espírito para com o meu irmão, para com as pessoas com as quais eu ando, em viver não atrelado e fixado e totalmente ficcionado para as coisas desse mundo e para as coisas dessa terra, mas totalmente atrelado e colocado a nossa visão naquilo que é eterno. Nós estamos nos preocupando, amados, com o tempo que vai passar, com a hora que vai passar, com o momento que vai acabar, que é essa vida aqui, nós não sabemos quando. E nós estamos pouco preocupados com aquilo que é eterno, que vai durar para sempre. De que adianta eu viver todos os meus prazeres aqui na terra? De que adianta eu poder viver tudo que eu quiser aqui na terra? De que adianta eu poder falar assim, não, eu preciso viver essa vida aqui nessa terra aqui, porque afinal de contas, né, eu só vou viver uma vez. E o diabo coloca uma cegueira no nosso coração achando que essa vida aqui é a única. Não. Existe toda uma eternidade que você vai viver. E você precisa viver essa vida momentânea. Essa vida momentânea. Para trazer combustível para fazer, para que essa vida, usar essa vida aqui momentânea, para cumprir a vontade do Pai, os propósitos de Deus, para que quando você chegar na eternidade, você receba uma recompensa segundo aquilo que você viveu aqui na Terra e, além de tudo, seja salvo, né? Como eu disse, quando nós não vivemos os propósitos de Deus para as nossas vidas, a vontade de Deus para as nossas vidas, nós estamos em pecado. E nós precisamos, amados, redescobrir qual é a vontade, os planos e os critérios de Deus para as nossas vidas. Por que é pecado? Porque o alvo é fazer a vontade de Deus. E se eu erro o alvo, que é exatamente a palavra pecado no grego, que significa, vem da palavra hamartia, que significa errar o alvo. Quando eu erro o alvo e o alvo é a vontade de Deus, eu estou em pecado. Tá compreendendo? Nós precisamos viver nessa verdade.
Amém? O pecado não é apenas eu fazer aquilo que é errado aos meus olhos, ou aquilo que a Bíblia diz que é errado, que é pecado. Sim, também. Mas não adianta eu me focar nisso. O que eu preciso focar é em viver a vontade, os propósitos e os planos de Deus para as nossas vidas. Eu espero estar sendo bem claro naquilo que eu estou dizendo. E você que está aí, ó, dá um glória aí para eu saber que você está dando um glória a Deus. Aleluia. Continuando. Verso 10. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando da sua morte. Olha que poderoso isso. Para que de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Ou seja, o que ele está dizendo? Quando Jesus Cristo voltar, né, ou quando eu morrer, eu não venha sofrer uma segunda morte, mas eu venha estar em Cristo e ainda por cima receber a recompensa segundo a vontade do Pai. Continuando. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para o qual Cristo Jesus me conquistou. Ou seja, que ele está dizendo, eu ainda não alcancei essa perfeição, eu ainda não sou perfeito, eu ainda não sou 100% santo, eu ainda não sou aquilo que Cristo quer que eu seja totalmente, mas eu estou fazendo a minha carne morrer dia após dia, buscando saber qual que é a vontade do Pai e desejando realizar a vontade de Deus aqui na terra, colocando acima de tudo aquilo que é espiritual, acima daquilo que é material, acima daquilo que é estrutura, aquilo que eu vejo. Então não é sobre aquilo que eu vejo, sobre aquilo que eu penso, sobre aquilo que eu acho, não é sobre aquilo que eu tenho como fé, é sobre aquilo que eu creio, é sobre o que os olhos não veem, é sobre o coração, é sobre aquilo que nós não sentimos, é sobre aquilo que nós não podemos enxergar, é sobre aquilo que nós não fazemos, mas é sobre aquilo que Deus faz em nossa vida. É sobre aquilo que Deus faz através de nós. É sobre aquilo que Deus realiza na minha vida e na sua vida. Isso é que nos traz e nos faz crescermos e nos aperfeiçoarmos em Jesus. Eu espero que você esteja compreendendo o que eu estou dizendo para você, porque isso é demais. Quando nós compreendemos essas verdades, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Cara, se Jesus me conquistou, se Jesus me atraiu para si, se o amor dele é sobre tudo no meu coração, o meu desejo é fazer a vontade dele, aquilo que está no coração dele, que é por consequência aquilo que é a palavra de Deus, que é por consequência aquilo que é o desejo dele de eu estar orando, buscando, e não o contrário. Amém? Porque a nossa motivação não tem que ser fazer a lei, realizar as coisas, as regras, fazer as regras, realizar as regras, para então ter uma espiritualidade. Não. Primeiro nós precisamos conhecer a Deus, ter uma espiritualidade, para então viver aquilo que nós temos como verdade, ou para viver aquilo que a palavra de Deus nos ensina a viver. Amém ou não amém? É assim que nós devemos viver, não o contrário, porque o diabo distorce as coisas. E quando o diabo distorce as coisas, nós estamos colocando o nosso mérito em primeiro lugar. Quando na verdade não é o nosso mérito, é a vontade de Deus em primeiro lugar. É a motivação em agradar o coração de Deus. Se alegrar no Senhor. Esse é o ponto-chave. Continuando. Não, irmãos, não alcancei a perfeição, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Olha o que Paulo está dizendo. Todos os dias, amados, nós podemos passar uma régua nas coisas que aconteceram no passado. Mas todos os dias nós precisamos nos aperfeiçoar e crescer e ser melhores, uma versão melhor de nós mesmos. Ou seja, nos santificarmos no sangue correto. Aonde que nós nos santificamos? No sangue de Cristo. E como nós nos fazemos? Através da oração, da busca, do conhecimento, da vontade, do desejo que está no coração do Pai. Amém? Então, eu esqueço das outras coisas. Coloco para trás. O que era ontem foi ontem. O que era hoje de manhã foi hoje de manhã. Inclusive a palavra de Deus. Porque o pão nosso de cada dia é nos dado todos os dias. Então o pão de ontem já não serve para hoje. Por isso que o maná
Ele não servia para o dia seguinte. Por isso que o maná, Deus falou assim para o povo no Egito: tudo que vocês consumirem hoje, consumam hoje, porque vocês não vão poder consumir no outro dia, né? O de hoje é para hoje, o de amanhã é o de amanhã para o dia de amanhã. E muitos deles faziam o contrário, pegava, desobedecia a Deus e guardava o maná, falando: não, vou guardar porque guardar para depois, não sei o que. O que acontecia com aquele pão? Embolorava. Aquilo lá já não criava bicho e não servia para mais nada. Ou seja, a palavra de Deus é dessa maneira. Lembra que eu falei no começo? As coisas da lei são como sombras para as coisas da graça que nós estamos vivendo hoje. Então, nós podemos compreender que a palavra de Deus é igual ao maná. Ela não serve, a de hoje não serve para amanhã. Hoje nós temos que buscar aquilo que é para nós hoje. E amanhã, aquilo que Deus tem para nós amanhã. Por isso que ele fala: o pão de cada dia nos dá hoje, agora. E nós compreendendo essas coisas que nós estamos desejando viver a vontade do Pai, então eu esqueço das coisas que para trás ficam. Ah, eu pequei ontem, deixa para ontem. Ah, eu fiz isso ontem, deixa para ontem. Prossiga para o alvo, para a sua vida, que a partir de agora você comece uma nova versão de você mesmo. A partir de agora eu começo uma nova versão do Caio. Quando que eu começo essa nova versão? Quando a palavra de Deus fala para mim e para você que nós precisamos renovar a nossa mente no entendimento dele. E agora você está ouvindo uma palavra, você está recebendo uma revelação, algo de Deus. Isso daí tem que virar uma chave na sua cabeça, de tal forma que a sua mente seja renovada. Então você está recebendo essa palavra, que ela não apenas seja uma palavra que você está ouvindo como uma informação, mas que ela venha entrar como revelação na sua mente e você vire essa chave na sua mente. Não, agora eu vou viver aquilo que eu ouvi. Porque quando eu vivo aquilo que eu ouvi, eu realmente renovei a minha mente. Eu não estou mais pensando como antes. Eu não vou mais pensar como antes. Antes dessa palavra eu pensava de um jeito. Agora, depois dessa palavra, eu vou pensar de uma outra maneira. Essa é a renovação da nossa mente. É assim que nós temos que viver diariamente. Todos os dias, renovando a nossa mente. Mas para isso nós precisamos ler a palavra, ou ouvir uma palavra, porque a fé vem também pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então ouça uma palavra ou leia a palavra de Deus, porque ela é o que traz o renovo na nossa mente. Tá compreendendo o que nós estamos dizendo aqui? Dá um glória a Deus aqui embaixo, em nome de Jesus. E você pode ainda estar curtindo e compartilhando aí essa live aí, em nome de Jesus. Depois eu vou colocar ela também no Facebook, eu vou colocar ela também no YouTube para vocês poderem estar acompanhando no YouTube também, para as outras pessoas, tá? Amém? Vamos continuar aqui. Já estou terminando. E aí vem o versículo chave daquela da qual eu senti no meu coração de estar falando. Que não me esqueço, que é: prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Eita, glória a Deus! Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em ti, ó meu Jesus. Então, amados, quando nós compreendemos essa verdade, nós então começamos a colocar os nossos olhos não naquilo que é terreno, mas nós colocamos os nossos olhos naquilo que é espiritual. Nós então tiramos os nossos olhos materiais daquilo que é daqui da terra e nós posicionamos os nossos olhos naquilo que é eterno, naquilo que é reino, naquilo que é fruto do Espírito, naquilo que é a vontade de Deus, naquilo que nós precisamos conhecer, que é aquilo que está no coração do Pai. E olha só que coisa interessante. Vou continuar, derrubei um pouquinho de água aqui. E olha só que coisa interessante. Então ele está dizendo, ele prossegue para o alvo, né? Para ir até o final dessa corrida, a fim de receber o prêmio celestial. Sabe o que eu acho interessante, amados? Muitas vezes nós achamos que esse prêmio, ele é algo que nós olhamos, às vezes nós vamos fazer algumas nós vamos entrar numa competição, nós vamos entrar num jogo, e muitas pessoas quando entram no jogo realmente para vencer. Só que eu quero dizer algo para você. Quando nós entramos no âmbito espiritual nessa corrida, nós não nos preocupamos de ser o melhor. Nós só nos preocupamos em sermos medíocres. E essa mediocridade é muito perigosa, porque essa mediocridade tem a ver com a mornidão. E quem é morno
o nosso Deus vai vomitar da boca. Mas quando nós entramos para a corrida do Espírito, para as coisas espirituais, nós não podemos pensar: se eu chegar em segundo lugar tá bom, em terceiro lugar tá bom, em quarto lugar tá bom. Não. O nosso coração precisa estar atrelado em fazer o melhor para chegar em primeiro lugar nessa corrida, para ser o melhor nessa corrida. E o que está atrelado a ser o melhor? Em fazer e cumprir em nós a plenitude de Cristo em nossas vidas e principalmente cumprir os propósitos de Deus nas nossas vidas. Isso é muito importante, amados. Isso é muito importante. Porque quando nós compreendemos essas coisas, as coisas mudam. É girada uma chave na nossa mente e nós começamos a viver de outra maneira, de uma outra forma. Nós passamos a viver a vontade do Pai de maneira genuína e real. Amém? Gente, eu vou parar por aqui. Por enquanto, eu vou dar uma quebrada aí nessa palavra. Então nós paramos aqui no versículo 14. Vou dar uma quebrada nessa palavra. E depois, em outro momento, nós continuamos aí o ponto principal aí dessa palavra aqui. Amém? Eu vou ver se eu aviso vocês a próxima live que nós vamos fazer, né? Aí eu aviso vocês curtam, compartilhem, né? E aí a gente fazendo essa próxima live, a gente continua esse texto aqui, que é um texto muito fera da palavra de Deus. Amém? Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Se você ainda não faz parte ainda, né, da nossa... que tem essa novidade também, do nosso grupo no Telegram, do nosso grupo no WhatsApp. Entre lá no nosso grupo no WhatsApp, entre lá no nosso grupo no Telegram. E para você poder estar recebendo as novidades aí e estar recebendo uma palavra de Deus aí diariamente. Amém? Então, por enquanto, quero terminar essa live aqui, que já foi cumprida, bastante cumprida. E em nome de Jesus Cristo eu espero que você tenha recebido e entendido, e que a sua mente seja renovada através daquilo que você está recebendo nessa tarde. Deus abençoe sua vida de maneira sobrenatural, profunda, tremenda. Eu quero levar chuva aos sedentos, que você também leve chuva aos sedentos. Um grande abraço, que Deus abençoe a sua vida. Grande abraço, amados.